Se esta mensagem encontrou você hoje, não a descarte como uma simples coincidência. Existe algo que sua alma precisa ouvir neste momento. Sinto que uma nova oportunidade está se aproximando da sua vida. Não apenas uma oportunidade de amar alguém, mas de permitir que alguém alcance lugares do seu coração que permaneceram protegidos por muito tempo. Talvez essa seja a verdadeira mudança. Não encontrar o amor, mas permitir que ele encontre você. Enquanto me conecto com sua energia, uma palavra continua surgindo repetidamente. Abertura. Você está entrando em uma fase em que será convidado a baixar algumas das barreiras que construiu para sobreviver. Não porque elas foram um erro. Muito pelo contrário. Elas protegeram você quando foi necessário. Elas ensinaram você a reconhecer seus limites. Elas impediram que continuasse aceitando relações que diminuíam sua luz. Mas agora existe uma diferença importante. Você já não está mais construindo muros. Está construindo uma vida. E essa vida começa pouco a pouco a criar espaço para que outra alma caminhe ao seu lado. O curioso é que essa abertura não acontece porque você passou a precisar de alguém. Ela acontece justamente porque você descobriu que consegue ser inteiro sozinho. Essa é a frequência que muda tudo. Enquanto observo seu caminho, sinto alguém que nunca pertenceu aos lugares comuns. Você sempre teve uma forma diferente de enxergar o mundo. Desde muito cedo havia algo em você que parecia impossível de explicar. Talvez as pessoas nunca tenham conseguido compreender completamente quem você era. Talvez tenham julgado seu silêncio, sua intensidade, sua criatividade, sua sensibilidade, ou simplesmente o fato de você nunca parecer satisfeito em viver apenas aquilo que todos esperavam. Durante muito tempo isso pode ter feito você acreditar que havia algo errado consigo. Talvez tenha desejado ser mais parecido com os outros. Mais fácil de entender. Mais previsível. Mais comum. Mas hoje sua alma começa a reconhecer uma verdade importante. Você nunca nasceu para caber em moldes. Sua caminhada sempre foi diferente. Enquanto outras pessoas encontravam estradas prontas, você precisou construir o próprio caminho. Cada passo abriu espaço para o seguinte. Nem sempre havia respostas. Nem sempre existia alguém mostrando a direção. Muitas vezes você caminhou apenas porque alguma voz silenciosa dentro de você dizia para continuar. E essa voz nunca esteve errada. Ela sempre soube que sua vida seria construída de maneira única. Percebo também que existe algo muito especial na forma como você reúne diferentes partes de si. Talvez você goste de aprender assuntos completamente distintos. Talvez tenha talentos que, à primeira vista, pareçam não ter relação entre si. Interesses que ninguém entenderia juntos. Experiências que parecem desconectadas. Mas quando observo sua energia, tudo faz sentido. Você é como uma obra formada por inúmeras pequenas peças. Separadas, parecem simples. Juntas, tornam-se impossíveis de reproduzir. É exatamente essa combinação que torna sua presença tão marcante. Não existe outra pessoa exatamente como você. E talvez você finalmente esteja começando a aceitar isso. Não como um peso, mas como um presente. Quanto mais você deixa de tentar parecer com os outros, mais sua verdadeira essência aparece. E existe algo profundamente magnético na autenticidade. Pessoas podem copiar estilos. Podem copiar palavras. Podem copiar ideias. Mas ninguém consegue copiar uma alma que decidiu ser completamente verdadeira consigo mesma. É justamente por isso que sinto dizer: seu caminho continuará se expandindo. Os sonhos que hoje parecem distantes não chegaram ao seu coração por acaso. Eles pertencem à sua história. Você está sendo conduzido exatamente para os ambientes onde sua essência será necessária. Mas há uma questão que continua surgindo nesta leitura. O amor. Porque quando penso em sua vida, sinto alguém extremamente livre. Você construiu uma existência baseada na autenticidade. Aprendeu a escolher sua paz. Aprendeu a proteger sua energia. Aprendeu que não precisa diminuir quem é para ser aceito. E talvez exatamente por isso,
exista uma pequena dúvida escondida dentro de você. Será que existe alguém capaz de caminhar ao meu lado sem limitar minha liberdade? Será que amar significa abrir mão da pessoa que me tornei? Será que duas almas conseguem crescer juntas sem que uma precise apagar o brilho da outra? Essas perguntas fazem sentido, principalmente para alguém que lutou tanto para descobrir sua própria identidade. Você não teme o amor. Teme perder a si mesmo. Mas o que chega para mim é muito diferente. O amor que se aproxima não parece querer ocupar espaço. Parece querer compartilhar espaço. Não chega para controlar, nem para limitar. Chega para ampliar. Enquanto continuo observando sua energia, percebo que algo muito bonito aconteceu dentro de você nos últimos meses. Sua capacidade emocional cresceu. Você aprendeu a carregar dores sem permitir que elas definissem sua história. Aprendeu a honrar perdas sem abandonar a esperança. Aprendeu que tristeza e alegria podem existir ao mesmo tempo. Que ainda é possível acreditar, mesmo depois das decepções. E essa maturidade criou algo extremamente poderoso. Seu coração ficou maior. Não no sentido de sofrer mais, mas no sentido de conseguir receber mais vida, mais experiências, mais pessoas, mais amor. Percebo também que seu corpo parece respirar diferente. Sua energia está mais leve. Seu sistema inteiro parece compreender que já não precisa permanecer em estado constante de defesa. Existe um relaxamento acontecendo na sua alma. Como alguém que finalmente percebe que chegou a um lugar seguro. E justamente por isso seu campo energético começa a mudar. Você se torna mais acessível, mais presente, mais aberto para a própria vida. Não porque esteja procurando alguém desesperadamente. Na verdade, sinto exatamente o contrário. Você está tão envolvido em construir seus sonhos, realizar seus projetos e viver sua missão que talvez nem esteja pensando em relacionamentos agora. E existe uma ironia bonita nisso. Quanto menos você tenta forçar o amor, mais sua energia passa a atraí-lo naturalmente. Porque você deixou de buscar alguém para preencher vazios. Agora você apenas vive. E é essa vida autêntica que se torna irresistível. Vejo como se uma antiga passagem estivesse sendo desbloqueada. Durante muito tempo havia um portão fechado. Uma parte sua permanecia protegida, inacessível. Não por medo consciente, mas porque ainda existiam feridas sendo curadas. Agora esse portão começa lentamente a se abrir. Não porque alguém veio derrubá-lo, mas porque você mesmo encontrou a chave. E atrás desse caminho existe uma escolha. É importante entender isso. Nada nesta leitura fala sobre destino inevitável. Fala sobre oportunidade. O universo pode abrir a porta. Pode aproximar pessoas. Pode criar encontros improváveis. Mas será sempre você quem decidirá atravessar. E a mensagem que continua ecoando é simples. A oportunidade está chegando. A pergunta é apenas uma. Quando ela chegar, você permitirá que o amor entre no mundo que construiu com tanto cuidado? Se esta leitura fizer sentido para você, por favor deixe seu like. A escolha que está diante de você. Enquanto continuo me conectando com sua energia, uma palavra ecoa repetidamente. Escolha. Não uma escolha feita pelo medo, nem pela urgência, mas uma escolha consciente, feita por alguém que finalmente aprendeu a confiar em si mesmo. Sinto que esta fase da sua vida será marcada por encontros que parecem acontecer por acaso, mas que carregam algo muito maior. Algumas pessoas poderão reaparecer inesperadamente. Outras surgirão pela primeira vez, mas com uma estranha sensação de familiaridade. Será como encontrar alguém e pensar: por que sinto que já conheço essa pessoa? Ou receber uma mensagem justamente no dia em que havia pensado nela. O universo parece estar reorganizando caminhos. Mas, diferente de outras épocas da sua vida, agora existe uma diferença muito importante. Você não está mais procurando respostas nos outros. Você as encontrou dentro de si. Existe uma liberdade muito bonita em sua energia neste momento.
Você aprendeu que paz vale mais do que atenção, que reciprocidade vale mais do que intensidade, que amor verdadeiro nunca exige que você abandone quem é. Essa consciência mudou completamente a forma como você escolhe quem permanece na sua vida. É por isso que esta leitura não fala sobre destino inevitável. Ela fala sobre discernimento. Porque daqui para frente você perceberá rapidamente quem expande sua energia e quem a esgota. Você já não precisa convencer ninguém do seu valor. Não precisa disputar espaço. Não precisa aceitar relações confusas para não ficar sozinho. Sua intuição amadureceu. Hoje ela reconhece quase instantaneamente aquilo que nutre sua alma e aquilo que apenas consome sua paz. E isso faz toda a diferença. Enquanto observo seu caminho, tenho a sensação de que você entrou em um fluxo muito difícil de interromper. É como aquelas esteiras dos aeroportos que fazem você avançar naturalmente. Você continua caminhando, mas percebe que algo maior também o impulsiona. A vida parece finalmente colaborar com seus movimentos. As oportunidades chegam com mais facilidade. As pessoas certas começam a aparecer. As respostas surgem no momento exato. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de lutar contra quem realmente é. Você finalmente entrou em sintonia com sua própria essência. Existe uma imagem muito bonita que continua surgindo. Vejo um fio vermelho luminoso ligando você à sua versão mais elevada. Independentemente do que aconteça, esse fio jamais se rompe. Ele representa tudo aquilo que nasceu para fazer parte da sua história. Por isso, preciso dizer algo importante. Você não vai perder aquilo que realmente lhe pertence. O que é seu encontrará o caminho até você, mesmo que precise atravessar distâncias. Mesmo que o tempo pareça longo. Mesmo que existam desvios pelo caminho. Algumas conexões simplesmente sabem voltar. Ao olhar para as possibilidades diante de você, percebo dois caminhos. O primeiro é familiar. É o caminho da solitude, da construção pessoal, do silêncio. Você aprendeu a gostar da própria companhia. Descobriu prazer em criar seus projetos, desenvolver seus talentos e cuidar da própria alma. Talvez até tenha reduzido bastante o número de pessoas ao seu redor. Não porque deixou de amar as pessoas, mas porque escolheu preservar sua energia. Sua vida se tornou mais simples, mais verdadeira. Você já não sente necessidade de estar cercado o tempo inteiro. Esse caminho continua sendo bonito. Ele continuará trazendo crescimento. Mas, enquanto observo sua energia, percebo algo muito delicado. Existe um desejo silencioso que talvez você nem admita para si mesmo. Não é carência. Também não é solidão. É apenas a vontade de ser profundamente compreendido. De olhar nos olhos de alguém e perceber que não precisa explicar quem é. De encontrar uma presença diante da qual sua alma relaxa. Sem máscaras. Sem esforço. Sem precisar provar absolutamente nada. Você deseja alguém diante de quem seu sistema inteiro possa descansar. Alguém cuja presença faça seu coração diminuir o ritmo, em vez de acelerá-lo pela ansiedade. Porque o verdadeiro reconhecimento da alma nunca produz confusão. Produz paz. E então vejo o segundo caminho. É aqui que a energia muda completamente. Existe uma conexão se aproximando. Mas ela não chega para ocupar um espaço vazio. Ela chega para revelar partes suas que ainda permaneciam escondidas. Essa pessoa funciona como um espelho. Não um espelho que aponta defeitos, mas um espelho que ilumina sua verdadeira essência. Ao lado dela, você não se torna outra pessoa. Você se torna ainda mais você. Essa é a diferença. Algumas relações nos afastam da nossa verdade. Outras nos conduzem diretamente até ela. Sinto que esta pertence ao segundo grupo. Ela desperta coragem, honestidade, presença, profundidade, mas também desperta vulnerabilidade. Porque amar verdadeiramente exige algo que nem sempre estamos dispostos a oferecer. Autenticidade. O amor real não é perfeitamente organizado.
Ele não acontece seguindo roteiros. Não existe manual. Não existe controle absoluto. Existe entrega. Existe coragem para mostrar aquilo que normalmente escondemos. Existe o risco de revelar sentimentos sem saber exatamente qual será a resposta. Existe a disposição de permitir que outra pessoa conheça lugares da nossa alma que permaneceram fechados durante anos. E isso pode parecer assustador. Porque você passou tanto tempo aprendendo a proteger o próprio coração que abrir essa porta novamente parece um território desconhecido. Mas percebo algo muito bonito. Você já não abre espaço para qualquer pessoa. E justamente por isso poderá abrir espaço para a pessoa certa. Existe uma enorme diferença entre construir muros e desenvolver discernimento. Antes você levantava barreiras para evitar novas dores. Hoje você apenas escolhe com sabedoria quem atravessa seus portões. Sua força não está em manter todos do lado de fora. Está em saber exatamente quem merece entrar. Enquanto observo sua energia, vejo como se uma antiga estrada estivesse sendo limpa. Árvores caídas são removidas. Pedras saem do caminho. A vegetação que impedia a passagem desaparece lentamente. O caminho sempre existiu. Apenas estava oculto. Agora ele se revela. Não porque o destino mudou, mas porque você mudou. E isso altera completamente aquilo que consegue enxergar. Talvez você esteja se perguntando: se eu abrir espaço para o amor, perderei a liberdade que tanto lutei para conquistar? A resposta que sinto é não. O amor verdadeiro não pede que você abandone sua essência. Ele apenas convida você a compartilhá-la. Sim, haverá riscos. Todo amor envolve riscos. Mas também existe um risco silencioso em viver tentando proteger o coração para sempre. Porque quem nunca se permite sentir também deixa de experimentar algumas das maiores alegrias da existência. A vida não parece ter sido criada apenas para ser compreendida. Ela foi criada para ser vivida. Para ser sentida. Para nos emocionar. Para nos transformar. E talvez seja exatamente isso que esta nova fase esteja tentando ensinar. Nem tudo precisa ser calculado antes de acontecer. Nem todas as respostas virão antes do primeiro passo. Algumas portas só revelam o que existe do outro lado quando decidimos atravessá-las. Por isso, não tente controlar cada detalhe do que está chegando. Às vezes, na tentativa de entender como tudo irá acontecer, limitamos aquilo que o universo ainda está preparando. Você imagina possibilidades. A vida cria outras muito maiores. E essa é a beleza do desconhecido. A sensação que permanece ao final desta leitura é de esperança. Algo novo se aproxima. Não para tirar de você a liberdade que conquistou, mas para mostrar que liberdade e amor não precisam caminhar separados. Pela primeira vez em muito tempo, eles poderão seguir lado a lado. E, quando esse momento chegar, você perceberá que a maior transformação não será encontrar alguém. Será descobrir que seu coração finalmente está pronto para receber aquilo que sempre desejou, sem precisar deixar de ser quem nasceu para ser.